Mas também não ia. Tá começando a gravação aqui. Muito bem. Então, deixa eu projetar aqui a nossa página do Moodle. Eu acho que é essa aqui. Tá todo mundo enxergando aí, gente? Eu tô com uma tela só que hoje eu vou com alguma dificuldade aqui. Bom, qual é a proposta para essa aula agora, tá? A proposta é que vocês se organizem, né? Isso pode ser rapidamente ali pelo grupo do WhatsApp ou por aqui mesmo ali no bate-papo, tá? E formem duplas aleatórias, sem nenhuma dificuldade de aproximação, tá? E vamos trabalhar assim, olha só. Ali no Moodle tem 2 artigos, tá? Eu chamei de artigo 1 artigo para análise 1 e artigo 2 para análise, para ficar diferente um do outro, tá? Ali tem os links dos artigos, tá? Então, a gente vai clicar e vai abrir o artigo. São artigos que eu escolhi para que a gente possa trabalhar rapidamente agora aqui, tá? E o que é que cada dupla... e depois embaixo ali, olha só, depois embaixo ali tem uma atividade, tá? Tem um arquivo em Word ali, tá? Para a gente depois baixar também, tá? Qual é a atividade? Cada dupla vai abrir os 2 artigos, tá? E localizar no artigo o título, o objetivo e o problema. Tá bem? E vai escrever ali. Tem um espaço, qual é o título do artigo, qual é o problema do artigo, qual é o objetivo do artigo. Tá? Tem do artigo 1, do artigo 2. Tá separado no formulário depois ali, tá bem? Bem, às vezes eu não vou encontrar escrito o objetivo do artigo é... Tá? Mas na leitura, às vezes no resumo isso já aparece. Ou então na introdução isso já aparece, né? Ele usa sinônimos. Esse artigo visa, ou esse artigo quer, né? Então ele está querendo dizer de uma outra forma qual é o objetivo dele. Tá? Bom, então o objetivo ele transparece em algum momento ali. Mas o artigo que eu escolhi, não, que eu analisei aqui não tem problema de pesquisa. Bom, isso é um problema do artigo. Não ter um problema de pesquisa é um problema. Deveria ter, tá? A não ser que se trate de um ensaio, que é um outro tipo de produção que lá não tem problema de pesquisa. Lá é um texto teórico, tá? Mas se for um artigo de pesquisa, tem que ter um problema. Aliás, se não tiver um problema, não tem por que fazer a pesquisa. Eu só faço uma pesquisa para escrever um artigo, para escrever uma dissertação, para escrever uma tese, para resolver um problema que eu identifiquei, o que eu estou propondo. Então, se não há problema, não tem nem por que ter artigo, né? Ou ter dissertação, ou ter tese, né? Fazer a pesquisa de uma dissertação, de uma tese ou de um artigo tem uma função, resolver um problema. Então, tem que ter um problema ali, né? Então, não ter um problema ali é um problema. Tá? Aí, vou escrever, não tem problema. Bem, e na linha de baixo, para quem já está acessando aí, tem sugestões. Olha só, eu olhei o título, olhei o objetivo e olhei o problema e acho que eles estão concatenados. Então, não tem sugestão. Para mim, está perfeito. Para mim, está correto. Então, eu vou escrever ali. Não há sugestão, está correto. Agora, eu olhei o problema e olhei o título, ou olhei o título e olhei o objetivo, e vi que eles não se conversam. Bom, então o que eu peço ali? Vocês sugiram um novo título para o artigo que está publicado já. Nós não vamos interferir nele, certo? É só um exercício interno, né? Ou tem um bom título, mas o problema nem começa com nem acaba com interrogação, por exemplo. Então, eu vou corrigir o problema que aparece ali. Ou, se não tem problema, eu vou sugerir um problema a partir do que está posto ali, e principalmente na introdução, onde tudo isso deve estar colocado para o jogo do artigo, né? Então, são 2 funções ali, tá? Para o artigo 1 e para o artigo 2.
identificar o título, o objetivo e o problema, e fazer uma pequena análise. Olha, eu acho coerentes, tá ok. Ou não se conversam. O problema e o objetivo são diferentes. Então, sugira um título, um problema. Sugira um objetivo para esse artigo aí, tá bem? Deixa eu ver uma pergunta que apareceu ali. Foi só um complemento. Tudo bom, Alex? Bom dia. Então, isso rapidamente, tá? Eu acho que a gente consegue, talvez aí, será que em meia hora fazer isso? Tá? Formar rapidinho as duplas ali, né? Podem combinar, negociar as duplas aqui pelo bate-papo mesmo, tá? E abrir os dois artigos, o artigo 1 e o 2, abrir o link da atividade ali e baixar a folha para fazer. Tá? Eu acho que meia hora a gente consegue fazer. O que acham aí? Tá? Porque é uma atividade rápida aí. E aí, nesse tempo, vocês podem. Eu vou ficar aqui conectado, a gente pode negociar alguma discussão. Olha esse meu problema aqui, desse artigo aqui. Né? E depois, qual é a minha intenção depois aqui? É a gente comparar as produções de vocês, olhando só, olha só, tantos grupos acharam que estava correto, que não precisaram mexer, mas o grupo tal fez uma sugestão. Vamos tentar, ao final da aula, determinar um título adequado para cada um dos problemas, determinar o objetivo adequado e determinar o objetivo, né, o problema. Né, seriam ideais, no nosso ponto de vista, para as duas produções que estão aí. Tá bem? Então aqui acho que dá para se organizar ali, né? Rapidinho. Né? São duplas aí voluntárias e depois a gente vai postar lá no Moodle essa resposta aí. Também para ti, tá, Anderson? Pode entrar numa dupla aí, tá?
Pessoal que ainda não colocou o nome da presença lá, pode colocar lá, tá? Nas notas compartilhadas lá, tá? Professor, eu estou Oi. dando andamento na atividade porque ninguém se manifestou ainda quem que está sem dupla. Então, só para não ficar. Deixa eu ver. Anderson, já tá com dupla já, Anderson? Eu só não me manifestei porque, como eu estou como aluno, como é que fala, é ouvinte, né? Mas se eu Não, puder não tem fazer. problema. Ah, é? Não tem problema. Para atividade não tem problema, não. Não, eu faço. Quem que se pronunciou aqui agora? É a Laísa. Laísa, tu faz com o Anderson, então? Faço sim, vou compartilhar aqui com ele. Tá legal.
pariu. Sai pra lá, pudim. Meu Deus do céu. Desculpa o palavrão, Marcos. O pudim quase acabou com o meu computador aqui agora. Mil perdões. Cometi uma gafe. Está gravado aí.
Pessoal, mais uns minutos, é isso? Aí depois eu vou pedir assim, quando forem concluindo, antes de postar qualquer coisa lá no Moodle, copiem aqui no bate-papo, tá? Sem importar qual é a dupla nesse momento, tá? Aqui no bate-papo, qual é a sugestão de vocês de título, ou se mantém o título, ou se modifica, ou se mantém o objetivo ou modifica, para o texto 1, para o texto 2, que eu vou tirar daqui, copiar e botar num outro documento ali, tá? Prof, não vai ficar coisa demais no chat para colocar? Tem certeza? Não, mas é um caminho mais curto aí. Ou se quiserem colocar lá no grupo do WhatsApp também, pode ser também. Tem um grupo lá, não tem? Ah, tá, vou colocar no grupo, eu acho melhor, Tá, porque é bastante eu coisa. puxo de lá então aí. Tá. Vou buscar um café e já volto aí.
Bom, pessoal, quem terminar, pode colocar lá no grupo do WhatsApp lá o material. Eu estou pegando de lá e estou copiando para um outro arquivo para a gente trabalhar com ele aqui, tá? Oi, professor, a gente não entendeu se é para colocar o arquivo lá ou só os tópicos, como é que fica melhor? Não, só o teu resultado, por exemplo, do artigo 1. Tu vai dar uma sugestão de título? Não, vai deixar como está, então não dá nada. Não Agora, precisa vai botar propor um tabelinha. objetivo novo, bota o objetivo lá, bota artigo 1, objetivo, Tá. e eu copio de lá. Tá, não precisa botar o arquivo da tabela, então. Não precisa. Tá, beleza. Mas pode pôr, não precisa. Tá? Alex, pode colocar lá, tá? Sim, professor. A Tati está colocando já daí. Tá legal. Somos eu e ela aqui. Uhum. A gente já está colocando lá a tabelinha.
Mais um minutinho já começamos aí, só organizar aqui as produções. Já foi. Ok, gente, acho que já tem uma boa quantidade aqui de material para a gente poder trabalhar, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu copiei algumas respostas de vocês lá para um outro documento ali, sem importar de quem seja, sem importar a autoria, nem eu mesmo sei de quem é, porque já está tudo misturado lá, tá? E a intenção agora aqui é só a gente discutir um pouquinho algumas respostas ali, tá? E antes que vocês postem lá, deixa eu ver se alguém já postou lá, acho que ainda não, tá? Ninguém posta nada lá no Moodle ainda, tá na atividade, tá? Vamos discutir aqui, aí quem precisar arrumar alguma questão para colocar lá, arruma antes de postar, tá? E tem até domingo, para a data de postagem da atividade lá, tá até domingo, tá? Então tem tempo ainda para ao longo do dia hoje aí, né? Poder adequar alguma coisinha para colocar lá, tá bem? Então não se apressem aí em postar lá. Vamos primeiro discutir a ideia aqui. O que a gente estava discutindo então nessa questão aí? Algumas relações, né, que são convenientes, né, entre título de uma produção, o objetivo, se for um artigo, ou o objetivo geral, se for uma dissertação ou tese, e o problema de pesquisa.
Tá? Na aula passada, a gente conversou sobre a origem disso e a importância de que haja relações, né, entre essas questões. Né? Então, o problema e o objetivo praticamente iguais. Né? O objetivo é ensino por um verbo de ação, né? Determinar, compreender, né? Analisar. Né? E o problema, que é uma pergunta, encerrando por interrogação. Né? Bom, o que é uma coisa bastante comum de acontecer quando a gente discute essa questão aí? É confundir problema com problemática. Problemática é o tema de pesquisa. Né? Bom, então eu vou analisar como problemática, né? Ou tema de pesquisa o efeito estufa. Certo? A minha pergunta, o meu problema de pesquisa é qual a participação da agropecuária do Rio Grande do Sul para o efeito estufa. Certo? Então, eu tenho uma problemática ou um tema gigante, grande, que permite dezenas ou centenas de investigações diferentes, e meu problema ele é pontual. Meu problema ele vai discutir um ponto desses aí, né? Então, se eu usar esse exemplo, né, a minha problemática, o meu tema de pesquisa é o efeito estufa, né? E a minha questão de pesquisa, o meu problema de pesquisa, a minha pergunta de pesquisa é qual é a contribuição, ou como se mostra a contribuição da agropecuária no Rio Grande do Sul para o efeito estufa. Pronto. Tá? E aí vejam que é uma pergunta, logo encerra por uma interrogação. Então, essa confusão, problema e problemática, ela é bastante comum. Né? E aí a gente vai tentar dirimir essa questão para que não haja mais essa confusão. Então, olha só. Vou fazer umas perguntas aqui, vocês vão me respondendo antes que eu projete o material que eu tenho aqui. Tá? O primeiro artigo, tá? que é um artigo sobre alfabetização e letramento na educação de jovens e adultos. O trabalho com gêneros textuais. Tá certo? Bom, a primeira pergunta é óbvia. Esse artigo tem título? Sim, tem título. Tá? Esse artigo, ele demonstra, ou ele explicita no texto dele qual é o seu objetivo? Conseguiram encontrar isso aí lá em algum lugar ou não? Tem algum lugar lá que ele fala, né? Sim, ele apresenta a problemática. Ele chama de objetivo central, se eu não estou enganado, algo assim, né? Não, ele chama de objetivo. No resumo já aparece, né? Lá ele diz que o objetivo principal do trabalho, então, deve haver outros objetivos, né? Então, aqui eu até posso já desconfiar, pessoal, que esse artigo aqui é derivado de uma dissertação ou de uma tese. Era um trabalho maior, e aqui é um recorte dele. Tá? Porque ele há outros objetivos. Talvez ele seja um objetivo específico de uma tese. Certo? Então, a primeira função lá era produzir um artigo sobre tal tema, e ele está aqui. Então, o principal do trabalho é incentivar a reflexão sobre a prática docente no contexto da EJA. Eu acho que até aqui já seria suficiente, tá? Mas ele vai um pouco além. Em que o processo de alfabetização seja indissociável do letramento, a partir do uso de gêneros textuais. Aí termina. Tá? Depois ele indica algumas referências lá. Isso não é objetivo mais. Tá? Então, terminaria em textuais. Eu acho, inclusive, que poderia terminar no EJA ali. Mas, enfim, tá? Ele tem uma continuação aí, então. Né? Tá bem. Esse artigo, ele informa qual é o problema de pesquisa dele. Veja que o problema de pesquisa ele pode ter sinônimos, né? Ele pode chamar de perguntas de pesquisa, de questão, eu acho que ele fala em questão de pesquisa, né? Ou algum sinônimo, sem dizer qual é,
a palavra, mas deixar transparecer qual é o que ele está investigando, então, aí. Esse artigo, ele fala lá adiante, onde é que está? Deixa eu achar aqui. Questão investigativa. Questão investigativa. Tá? E ele escreve lá, ó, como os gêneros textuais auxiliam a alfabetização na educação de jovens e adultos. Vejam só como os gêneros textuais auxiliam a alfabetização na EJA, né? Vejam onde é que está a interrogação dele, né? Está em jovens e adultos, né? Por isso que ao ler o objetivo lá, eu consideraria que ele terminasse o objetivo no EJA. Então, ficaria, o objetivo principal do trabalho é incentivar a reflexão sobre a prática docente no contexto da EJA. Eu acho que aí deu, porque o problema dele vai só até a EJA, a interrogação está lá, né? Agora, observa que lá no título aparece também isso, né? Então, alfabetização e letramento na educação de jovens, na EJA, né? Então, o trabalho com gêneros textuais. Então, o título ele tá refletindo parcialmente, eu vejo, no objetivo, né? Porque ele poderia trazer para o objetivo alfabetização e letramento, né? Que não tem. E depois, na questão de pesquisa, também alguma questão assim, tá? Depois vamos ver como é que o pessoal pensou isso aí lá. Deixa então eu projetar aqui o material que eu copiei as contribuições de vocês lá, para ver como é que vocês estão achando isso. E é verdade, a intenção nossa aqui poderia até ser sugerir que os autores adaptassem essas seções do texto, né? Claro, vejam, se nós fôssemos avaliadores da revista na qual o artigo saiu publicado, nós poderíamos fazer sugestões para os autores, né? Não sei como é que esses artigos chegaram lá, mas eu sei como é que eles estão publicados. É isso que a gente está olhando aí, então, tá? Então, deixa eu achar aqui o que eu preparei lá. Acho que é isso aqui. Vamos ver se vai aparecer aí. Tá aparecendo aí, gente? Sim. Tá, só tem que diminuir o percentual, porque está cortando um pedaço lá embaixo. Não, sim, eu vou adaptar agora ali. Isso. Eu só quero arrumar para mim aqui a minha tela aqui para eu poder ter as duas imagens na... Acho que se eu botar mais para o meio... Aí está aparecendo, né? Agora, completo. Tá. Então, olha só. O texto 1, ele tem título, obviamente, né? Tá? Ele usa 2 pontos, quer dizer, então ele tem 2 enfoques no título, e ao fazer depois o objetivo, ele pode combinar com um enfoque ou com o outro, tá? Então, a gente não teria... claro, o que eu poderia fazer aqui? Se eu, como avaliador, tá, achar que o objetivo está melhor que o título, lá na avaliação do artigo eu sugiro para ele adaptar, para modificar o título, tá? Isso é legítimo, tá? Quando se faz uma avaliação, então aí, tá? Então aqui tem algumas sugestões, ó, de alguns de vocês, não sei quem foi, também não é relevante agora, né? De modificação do texto, talvez, né? Por exemplo, o segundo ali, ó, contribuições do uso de gêneros textuais para a alfabetização e letramento na educação de jovens adultos. É uma boa sugestão de título, de novo título, né? Não usando os 2 pontos, uma frase inteira, que fica mais fácil depois de combinar com o objetivo. Tá? É uma boa ideia também de título, então, aí, né? Uma outra sugestão que eu trouxe para cá
de alguém de vocês aí. Trabalhe com gêneros textuais. 2 pontos. Alfabetização e letramento. Não, esse é o título. É quase igual ao original, só que adaptado e invertido. São títulos bem interessantes, tá? Pode ser qualquer um desses, dependendo como isso vai depois lá embaixo conversar com o objetivo, né? O objetivo, seja ele geral na tese ou dissertação, ou seja só objetivo aqui, que um deles chama de principal, eu acho que é isso lá, né? Tem que ter um verbo de ação, né? Então, olha só, aí tem 2 sugestões, tá? Aliás, a primeira não é sugestão, a primeira é o objetivo próprio do texto, né? Ele fala em incentivar a reflexão sobre a prática docente, blá, 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 blá. Eu não sei bem como é que a gente... Tá, porque agora, deixa eu pensar uma coisa antes aqui. Quando nós pensamos um objetivo para um trabalho, tá? E esse objetivo depois é ligado a um problema ou uma pergunta, ele tem que ter uma resposta lá no fim, né? Essa resposta ela tem que aparecer trabalhada ao longo do texto, tá? Talvez na análise de resultados, né? E tem que ser mostrada explicitamente nas considerações finais. Então, quando eu termino um texto, lá nas considerações finais, tem que ter, olha, remetendo ao problema de pesquisa, ou seja, tem que mostrar no final do texto que resposta se conseguiu para a investigação, mesmo que não se tenha conseguido resposta. Certo? Eu posso, olha só o que eu vou dizer, eu posso propor um problema de pesquisa, propor um caminho metodológico, fazer a investigação e não encontrar resposta para aquilo. Aí alguém vai dizer, mas então que ruim esse trabalho. Isso não, esse trabalho é ótimo. Por quê? Porque ele vai mostrar para outros pesquisadores um caminho que já foi analisado e que não deu resultado. Ou seja, um outro pesquisador não vai ir por esse caminho, porque esse caminho já foi explorado. Vai tentar um outro caminho, certo? Então, não encontrar resposta é também um bom resultado de pesquisa, certo? Bom, mas isso tem que estar nas considerações finais. Bom, então, o objetivo ligado à pergunta, ao problema, ele tem que permitir que se organize uma investigação para depois lá dar resultado. E aqui tem uma dúvida minha, né? Que incentivar a reflexão, não sei como é que esse objetivo pode ser satisfeito depois, né? O que eu vou dizer depois lá no final? Olha, de fato, incentivei, sabe, as pessoas lá e eles vão começar a usar tal metodologia de ação. Penso que seja um verbo arriscado, né? Mas enfim, tá? Então vamos ler de novo. Incentivar a reflexão sobre a prática docente, né? No contexto da EJA, em que o processo de alfabetização seja indissociável do letramento a partir do uso de gêneros. Ok, tá? É um objetivo grande, tá? É um verbo só, o que é importante, o que é desejável. Se eu tiver 2 verbos, eu tenho 2 objetivos, tá? Mas eu vejo como um verbo arriscado, né? Como é que eu vou avaliar que houve esse incentivo, né? Tá? Bem, eu posso achar que houve e outra pessoa que lê o trabalho pode achar que não houve. Mas tem uma outra sugestão ali embaixo, ó. Olha só, olha como ele é diferente e percebe como muda a dimensão da pesquisa. O objetivo do trabalho é analisar. Analisar é interessante, porque eu vou pegar o que está posto aí e vou tirar conclusões. Analisar como os gêneros textuais contribuem para a alfabetização e letramento na EJA. Tá? Então, eu tenho sugestões aí de reescrita. Talvez isso pudesse dar uma amplitude maior na hora da pesquisa lá do grupo que fez essa investigação. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre o objetivo e a sua relação com o título até aqui, por enquanto, desse artigo 1?
Eu acredito que a palavra incentivar a reflexão remete mais a uma contribuição da pesquisa do que um objetivo de pesquisa. Boa. Então, acho que valeria reelaborar. Isso aí aumenta a minha desconfiança, Luísa, de que isso deriva de uma tese, uma dissertação, e é um objetivo específico lá da tese. Ela deve ter um objetivo geral maior, né? E um dos específicos era isso aqui. Então, dali sai um artigo, né? Que passa, então, a ter isso como objetivo. Mas eu concordo, também acho que é isso aí. Mas vejo que isso dificulta depois a gente concluir, porque pode parecer muito pessoal. Olha só, eu fiz um grupo de estudo lá e eu incentivei as pessoas a refletir. Então, pode ter um alcance menor um pouquinho. Já o analisar amplia esse alcance, eu acho bem interessante aí. Mas alguém, gente, algum comentário aqui sobre nesse artigo a relação objetivo e título aqui? Então a gente sempre pode buscar um outro resultado, né? Agora vamos ver o problema. O problema é que tem que estar olhando para o título e olhando para o objetivo. Aí lá no texto ele traz um problema lá, né? E aqui a gente tem, olha só, várias contribuições, tá? Mas deixa eu só abrir aqui um pouquinho mais, ó. Eu percebi aqui que a gente ainda está fazendo uma confusão aqui entre problema e problemática, né? Problemática é o tema, é uma situação, tá? Então a problemática é sei lá, a COP30 em Belém, tá? E o problema de pesquisa é o preço das locações de imóveis, o hotel lá. Então, eu tenho um problema que é derivado de um tema grande que é a problemática. Tá legal? O problema eu posso chamar de pergunta, posso chamar de questão. Tem que terminar com uma interrogação. Certo? Se eu for usar algumas formas específicas de análise de dados, como ATD, como análise de conteúdo, por exemplo, para entender manifestações, relatos de pessoas, né? Convém até que eu inicie assim, ó, como se mostra, o que acontece, né? Sempre evitando que essa pergunta ou esse problema seja respondido com sim ou não, porque isso me limita totalmente as minhas possibilidades de investigação, tá? Então vejam aqui, ó, que algumas das contribuições que vieram aí remetem à problemática, a tema de pesquisa, né? E não especificamente a pergunta que eu quero responder, tá? O objetivo e a pergunta que eu quero responder vão depois organizar toda a minha metodologia, certo? Então, se a minha pergunta é assim, o que se mostra na compreensão de professores de matemática, certo? Bom, então eu tenho que organizar a metodologia para eu pegar as opiniões desses professores. Então eu vou organizar a metodologia como entrevista, ou com grupo focal. Então a metodologia deriva do problema e deriva do objetivo, tá bem? Então algumas dessas contribuições aqui, elas são problemática e não o problema. Elas são tema e não a pergunta, tá? Por exemplo, a segunda ali. Surgiu a necessidade e curiosidade de pesquisar sobre essas perspectivas. Então, ele tá trazendo o tema que ele quer trabalhar, né? Mais para baixo, a última que aparece para vocês, compreender é um verbo. Então, se é um verbo, isso é um objetivo. Compreender como a educação para as relações étnico-raciais, depois segue ali a questão, tá? Então, nós temos um objetivo de pergunta, né? E não é, de fato, a pergunta. Bom, nós temos aí, então, algumas perguntas. Olha só, por exemplo, a primeira, como integrar a alfabetização e letramento de forma indissociável na EJA? Isso aí está lá no texto, né? Utilizando gêneros textuais, com prática pedagógica, que valorize as vivências e amplie a leitura no mundo dos alunos. É uma pergunta grande, né?
que vai permitir, aí, ou vai exigir, mais que permitir, vai exigir uma série de investigações, né? Alfabetização científica, letramento científico não são sinônimos, eles vão caminhar percursos paralelos aí, né? Cada um com as suas dimensões, né? Então tem uma investigação grande para fazer pela frente aí, o autor desse problema, então aí, tá? Embaixo tem uma outra pergunta, olha aqui, um outro problema, olha só, aqui. Como os gêneros textuais auxiliam a alfabetização e letramento na educação dos jovens adultos? Ok, está colocado aí uma pergunta, né? E eu acho que perguntas aí são essas, tá? Agora, observa essa aqui do meio, ó, que é essa aqui, ó, tá? Tá bem interessante. Considerando as altas taxas de reprovação e evasão na EJA, e a lacuna de estudos específicos sobre alfabetização e letramento nessa modalidade, isso é a problemática. Isso é o tema que ele está pesquisando. Até aí, isso não é a pergunta. Mas aí vem, olha só, questiona-se. Certo? Agora vai aparecer a pergunta, tá? Que está ligada a essa problemática que está antes aí. Como o trabalho com gêneros textuais pode contribuir para a integração efetiva entre alfabetização e letramento, respeitando as especificidades e vivência, blá, blá, blá. Ok. Tá? Então, perceba que para apresentar a pergunta, para apresentar o problema, o autor dessa contribuição aí, ou a autora, trouxe uma ideia do tema, uma ideia da problemática. E aí bateu, né? Indicando ali a pergunta que ela deseja depois investigar. Tá certo? Ficou muito bem colocado dessa forma como está aí. Gente, comentários aí sobre esse texto 1. Tá? Tem lá um título, ele apresenta um problema, ele apresenta um objetivo, mas a gente precisa... mas ele talvez pudesse ajustar algumas coisinhas, né? Para que houvesse talvez um pouco mais de linearidade entre esses três aí. Jordânia. Acho que esse texto 1, ele, assim, no objetivo, vinculado com os outros, dá para perceber que ele não tem um diálogo tão próximo, né? Principalmente no objetivo que ele deu, né? Porque ele tenta dialogar, né? Como foi trazido, me remeteu muito mais se fosse realizar, por exemplo, alguma fala com professores, um relato de experiência, sei lá, alguma forma. Sim. Mas, realmente, como foi uma pesquisa bibliográfica, acho que não convém trazer isso, né? E o problema, acho que só realmente teve... Para mim estava ok, só tinha a questão do letramento, que eu adicionei. Então, acho que contemplou também, né? Então, fechou os três, eu acho. Eu acho que sim, né? Porque a pergunta, ela remete ao objetivo, que remete ao título, mas falta uma conexãozinha ali. Então, algum ajuste poderia ser feito ali. Cristiane, sim. Tá? O problema de pesquisa eu posso chamar de sinônimo de pergunta de pesquisa. E se é uma pergunta, tem que ter uma interrogação no final. Tá? E o início da pergunta ele tem que ser uma provocação. Como que, de que forma, como se mostra. Tá? O que tu escreveste ali? Deixa eu ver. Na educação de jovens e adultos, ainda se observa a dificuldade. Olha só, para um pouquinho. Não, isso não é o problema. Isso que tu escreveu é um tema, é uma problemática. Aliás, isso é até uma hipótese, tá? Isso que tu está dizendo aí, tá? De alguma coisa. A pergunta ela tem que ser uma pancada na pesquisa. O que é? Como se mostra? De que maneira? Tá? Então, tu vai tirar de dentro da tua investigação uma resposta para alguma coisa ali, então, tá? Isso que tu trazes ali, antes do diante desse problema, tá? É uma hipótese de resolução, inclusive. Né? Tá bem? Vamos ver o segundo? Deixa eu
Deixa eu localizar o segundo artigo aqui. Vocês estão enxergando ele aí, né? Esse segundo artigo aí, olha só que coisa estranha, ó. A revista onde ele está publicado se chama Caminhos da Educação Matemática em Revista. E é um artigo que fala sobre licenciatura em Química. Mas é que o que está por trás, né, não é a formação do químico aí, né? O que está por trás é o cumprimento de uma lei, né, que é muito mal atendida nas escolas, né, e que trata da educação para relações étnico-raciais. Então, é por isso que essa revista aceitou esse artigo, né, que é uma revista centrada em educação matemática, né, mas como o que tá pegando no artigo não é só a química, ou seja, o curso de química foi o contexto de pesquisa, né, mas o problema, a problemática de pesquisa é a obediência a uma lei que fala em educação para relações étnico-raciais, tá bem? Então, por isso que esse artigo foi aceito numa revista de educação matemática, né? Ele usa a ATD, né, como a forma de análise, né? E é um artigo que está muito bem construído, muito bem constituído, mas agora nós vamos fazer uma análise nele, né, para ver se a gente aprovaria esse artigo aí ou não, dentro dos nossos critérios aqui de trabalho. Aliás, deixa eu dizer para vocês, nós vamos ter mais daqui a algumas aulas, eu vou mostrar a vocês um instrumento de análise de artigo. Quando for analisar um artigo, primeiro um artigo de outro, né, para uma revista, por exemplo, eu posso usar esse instrumento, que vai me dar a ideia da qualidade do artigo. E depois eu posso analisar artigo meu mesmo, né? Eu termino um artigo e eu faço um teste ali, olha só, vou colocar o meu artigo dentro desse instrumento aqui para ver se ele tem ou não qualidade. Se ele tiver uma resposta ruim, ele vai indicar onde. Olha só, objetivo, então vou voltar lá e vou corrigir. Então, mais adiante, nós vamos trabalhar também com esse instrumento aí de análise, então, tá? Bem, gente, esse, então, é o segundo artigo. Deixa eu achar lá as nossas contribuições sobre isso aí, nossas considerações sobre isso aí, né? Aqui. Tá. Então, vou puxar ele aqui. Tá aí. O título dele, ele revela já, assim, ele é sucinto, o título, né? Ele não é largo, né? A ideia dos 2 pontos, isso não é obrigatório, né? Eu posso usar os 2 pontos quando a pergunta, aliás, quando o título ele tem 2 dimensões, certo? Mas não é obrigatório, né? Quero dizer que é mais comum usar 2 pontos para nome de livro, por exemplo, né? Para uma dissertação, para uma tese, do que para artigo. O artigo ele tem uma investigação mais objetiva, né? Então, às vezes, uma frase só já é suficiente. Então, aí, a inserção da educação para as relações raciais nos cursos, bom, ok. Então, ele está dizendo o que ele veio aí, então, tá? Bom, a minha pergunta é assim, esse artigo, ele informava qual era o objetivo dele no texto? Em algum lugar lá? Sim. Posso responder aqui, professor, porque eu achei uma questão interessante aqui. Vamos lá. Vou só abrir minha câmera. Está bem claro, o objetivo até é um parágrafo que começa com, deste modo, temos como objetivo central. Porém, enquanto eu fui lendo, o parágrafo anterior a esse, eu
chegando nele, como não tinha visto esse ainda escrito, temos como objetivo central, eu deduzi que o objetivo fosse no parágrafo anterior. Eu achava que era outra coisa. Não. E ali tá horrível. Porque ele coloca assim, ó, o presente trabalho delineia-se no intuito de corroborar para o entendimento de como a educação. E aí eu parei. Tanto que depois, no meu trabalho, eu deixei esse corroborar de propósito, tá? Porque eu achei essa construção tão ruim, né? Que mesmo que ele traga o objetivo depois, assim, ficou... É o penúltimo parágrafo do lado esquerdo da página 3. Aqui. Assim sendo. Acima, mais um pouquinho acima. A gente vai lendo e quando chega ali, opa, é o objetivo, né? Agora, corroborar para... Corroborar tem outro significado, né? Essa é uma questão importante que você está trazendo aí, né? Que é a gente compreender o significado da palavra que eu uso numa frase, né? Exato. Corroborar tem outro significado. E também não é transitivo direto, tu não corrobora para nada, né? Isso ali eu acho que ele queria compreender alguma coisa, sabe? Compreender como que a educação tem sido inserida no currículo. Corroborar é outra coisa, né? Não é isso que está aí, né? Então, de fato, há um problema aí. Tá? E se tu for olhar, na frase seguinte, tem outro objetivo. Olha lá, ó. Para além disso, busca também compreender a subjetividade do currículo. Viste? Tá? Então, nesse parágrafo, já tem 2 objetivos. Eu também devo acreditar aqui que isso também emerge de um trabalho maior, né? E que aqui tem algum objetivo aí, né? Mas tu vê que nesse parágrafo anterior àquele onde ele informa o objetivo dele, tem outros 2 objetivos, né? Que é o corroborar que está errado mesmo, que deve ser outra coisa, né? Ou deveria ser outra coisa, e o compreender a subjetividade do currículo, blá, 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 blá. Tá? Então, a gente poderia, lá na análise desse artigo, ter, quem fez a sua análise, né, ter sugerido, olha só, vamos readequar aqui, porque está com 3 objetivos aqui. Qual é o objetivo de fato aqui? Ele elege um, né, que é o compreender como as relações étnico-raciais são articuladas nos currículos. Mas, olha, isso aí ele disse em cima. Né? Isso ele falou em cima ali, aqui, ó. Né? Então, ele está repetindo na parte de baixo ali quando ele fala em objetivo, o que ele já havia escrito anteriormente ali. Eu particularmente achei essa introdução bem mal escrita, tá? Ele fica ali repetindo nesse sentido, assim sendo, deste modo, sabe? Eu não li tudo, eu só li a introdução. Mas isso era para fazer mesmo, só a introdução. Esse é um outro problema que nós temos que ter cuidado, tá? De repetição de palavras ainda no texto aí, tá? Às vezes a gente repete palavras assim no mesmo parágrafo, inclusive. Então tem que ter esse cuidado, né? De usar sinônimos ou de mudar a forma de atacar a frase usando palavras diferentes ali. Então escrever é uma arte. Então é isso que a gente precisa ter, né? Bom, acho que na primeira aula nossa aqui eu trouxe aqui um material com fragmentos reais, né? De dissertações, teses, onde havia, por exemplo, quando chamei a atenção para essa repetição de palavras no mesmo artigo, lembra? Do olhar, né? O olhar do aluno, o olhar. Bom, então ali era uma dessas ocorrências, então ali, tá? Ok, opa. Ok. Bom. Deixa eu... Ok, então sobre o objetivo, gente, algum comentário mais desse artigo aí, antes de irmos para o problema?
Deixa eu só fazer uma coisa então aqui. Deixa eu, nesse artigo 1 ainda, olhar o título dele e olhar o objetivo declarado, porque a gente já percebeu que tem objetivos ocultos ali, né? Então, o objetivo central, que é o objetivo, né, é compreender como as relações étnico-raciais são articuladas nos currículos dos cursos de licenciatura em Química no estado do Mato Grosso do Sul. Então, esse é o contexto. O contexto é os cursos de Química no Mato Grosso. Vamos lá para o título dele? A inserção da educação para as relações étnico-raciais nos cursos. Bom, ok. Ele não precisa dizer no título que é no Mato Grosso, isso depois vai aparecer lá adiante. Ele pode ir aumentando as informações no problema, no objetivo, está correto isso, tá? E aqui ele fala em a inserção, quer dizer, colocar isso nos cursos, né? E no objetivo, ele fala como que isso é articulado. Dá para entender que está articulado, né? Então ele está inserido, né? Usou palavras diferentes aí, então, mas não está assim afastado, isso que eu quero dizer. Tá? Ele não está longe da exigência de uma relação razoável entre título e objetivo. Vamos agora ver o que a gente pensou aqui sobre o problema. Esse artigo, ele descrevia, ou ele informava qual era o problema de pesquisa, qual era a questão de pesquisa? O que acham aí? Esse artigo, ele deixou explícito qual era o problema de pesquisa dele? Não. Não tem nenhum ponto de interrogação, pelo menos. Nada. Nem com o nome de problema, nem com o nome de questão, nem com o nome de pergunta, né? Não apareceu nada, né? Tá? Bom, isso dificulta algumas coisas, né? Porque para eu trabalhar com isso, eu tenho que ter um norte numa linguagem norte-cêntrica, eurocêntrica, o norte, né? Mas eu tenho que ter um objetivo, né? E aí eu não tenho a pergunta. Quando eu trabalho com análise documental, então, análise documental, por exemplo, eu vou analisar os PPC dos cursos, eu vou analisar a ementa de disciplinas, por exemplo, né? Isso é uma análise documental. Para eu fazer uma análise documental, é bem importante que eu tenha um protocolo de análise. O que é o protocolo de análise? É um documento no Word ou no Excel, né? Onde eu inicio com uma pergunta, que é o que eu quero enxergar naquela ementa, ou naquele PPC. Tá? Eu quero enxergar na ementa como que a química verde é tratada dentro dos cursos de química ambiental. Tá bem? Então eu tenho que propor uma pergunta. E eu vou ler a ementa, e eu vou ler todos os PPCs de cursos de química do mundo, por exemplo, mas eu não vou ler de maneira aleatória. Eu vou ler com o objetivo de responder a minha pergunta de análise. Tá? Então, a análise documental tem que ser orientada, né? A partir de uma pergunta que eu crie. E isso também não apareceu aqui. Né? Ele fez uma análise documental, porque ele procurou em documentos oficiais aqui, né? Mas onde é que está a pergunta que vai orientar o que ele vai pesquisar aqui? Porque senão eu fico lendo isso a esmo, né? Bom, então ele tem aí, eu diria, né, que ele tem ao longo do texto aí algumas suspeitas do que seja a pergunta, né? A gente desconfia. Nesse caso, a gente que está lendo o artigo, a gente pode propor uma pergunta, então, para ele, né? A partir de informações que ele tem trazido ali para nós ao longo do texto. Tá? Bom, aí,
Então, aí, agora o que está na tela aí são as contribuições de vocês, tá? De alguns de vocês que eu fui copiando para cá, tá? Claro, o título, ele está bem colocado, repito, não é necessário que haja 2 pontos, depois uma segunda parte, tá? Agora, vamos ver objetivos, tá? Porque ele, como a gente viu, ele tem um objetivo que ele chama de objetivo e tem no parágrafo anterior outros 2 objetivos, né? Então, por exemplo, examinar a presença da educação para as étnicos raciais nos cursos de setor em química, identificando limites, desafios e potencialidades, que é uma sugestão, para a consolidação de uma formação docente comprometida com a diversidade e equidade racial. É um objetivo grande e é um só, né? Ele é grande, mas é um só, tá? E está colocado dentro da ideia do texto. Então, aí. Uma outra proposta. Analisar como a educação para as relações étnico-raciais é incorporada nos currículos das licenciaturas em Química de instituições públicas do Mato Grosso do Sul. Posso deixar? Posso deixar. Sou obrigado a deixar? Não, não sou obrigado a deixar, mas eu estou começando a trazer o contexto da pesquisa, né? Então, ótimo, vou deixar assim, então. Identificando... aqui já tem um outro objetivo, ó, tá? Analisar é um objetivo. E aqui é identificar o verbo que tá atrás desse gerúndio aí, né? Então, eu já preciso aí separar. Então, já tem um segundo objetivo nessa proposta aqui. Identificando suas formas de inserção e os desafios para sua efetiva implementação. Então, talvez pudesse terminar antes ali, ou trabalhar só com a identificação, identificar como as relações estão sendo trabalhadas, né? Então, já tem uma passagem para um segundo verbo de ação, para um segundo objetivo. Então, aí. Bem, ok. E o problema, gente, ele não está escrito lá. Não tem problema de pesquisa explícito no texto. Mas há pistas. Eu acho que... não sei se vocês perceberam que até no resumo ou na introdução, há algumas pistas do que poderia ser o problema de pesquisa dele. Né? Isso, não sei se vocês entenderam. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é escrever lá. O nosso problema é, ou essa investigação busca responder a seguinte pergunta e bota a pergunta lá. Tá? Essa é a melhor forma de articular um texto, né? Aqui a preferência aqui dos colegas ali, né, foi o Ademir é um colega muito querido, trabalha com a gente assim, em algumas atividades aí, né? Foi não deixar a pergunta mostrada, mas lendo o artigo, a gente percebe encaminhamentos dela. Não sei se vocês também tiveram essa mesma compreensão também disso aí, né? Então, vamos ver. Então nós podemos sugerir, né, uma redação de pergunta que atenda ao trabalho. É isso que eu acho que alguns de vocês aí chegaram a fazer. Tá? Por exemplo, o primeiro ali, ó. De que maneira a educação para as relações étnico-raciais tem sido contemplada nos currículos dos cursos de licenciatura em Química e quais obstáculos... Aí já é outra pergunta, né? Tá? E quais obstáculos dificultam sua efetiva implementação na formação docente? Temos 2 perguntas aí, mas a proposta é muito boa. Tá? Poderia parar ali no Química, e aí eu diria, em instituições no estado do Mato Grosso do Sul, aqui eu estou ampliando o problema, então o contexto ele vai continuar. Tá? Então aqui eu optaria por informar o contexto, tá? E outra pergunta é quais obstáculos dificultam a efetiva implementação da educação na formação docente, onde? Nas instituições públicas do Mato Grosso do Sul. Tá? Então, o contexto que é os cursos de setor em Química no Mato Grosso, ele tem que aparecer aí. Tá? No título não precisa, depois no objetivo aumenta, e aqui na pergunta ele amplia bem. Tá? Então, é uma boa proposta, só que, repito, penso que haja 2 questões aí, 2 perguntas. Tá? Então, eu posso separar.
Tá? O outro, a segunda contribuição que aparece aí é uma problemática. Ele é um tema, tá? de onde depois vai emergir uma pergunta, né? Assim surgiu a necessidade, curiosidade de pesquisar sobre essas perspectivas em relação ao processo de alfabetização de jovens e adultos por meio do uso... Opa, esse aqui é do anterior, né? Copiei errado, peraí. Desculpem aí. Peraí, então... Isso aqui não é daqui. Deixa eu tirar isso aqui daqui, então, tá? Foi, né? Esse aqui é do primeiro. Agora, sim, de que forma a educação para as relações éticas... De que forma, gente, é uma excelente forma de começar uma pergunta, tá? De que forma, como se manifesta, como se mostra, isso aí dá uma boa expectativa de respostas, tá? Tu viu, o primeiro é de que maneira, ótimo, né? De que forma a educação para as relações étnico-raciais está sendo incorporada aos projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em Química de instituições públicas do estado de Mato Grosso do Sul e quais? Quando eu parto para o e quais, eu parto para uma segunda pergunta. Tá? Então, se terminasse ali em Mato Grosso do Sul, já seria excelente e permitiria uma boa investigação. Tá? O e quais são os desafios é outra pergunta. Tá? Que eu não preciso colocar na pergunta, mas eu posso investigar. Eu posso lá na introdução dizer, olha só, eu também quero aqui, paralelamente, investigar quais são os desafios para a implementação disso aqui. Tá? Mas na pergunta convém que haja uma pergunta só. O terceiro, e que é o último que eu trago aqui, ele traz a problemática e não o problema. Ele traz o tema e não a pergunta. Então, problemática e tema posso usar como sinônimos. Problema e pergunta também posso usar como sinônimos. Tá? Problema, pergunta, questão. Tá? Problemática é um grande guarda-chuva. Uma das suas arestas é um problema. Tá? O tema é um grande guarda-chuva. Uma das suas arestas é a pergunta. O problema é a integração limitada da educação para as éticas raciais nos cursos, nos currículos dos cursos de licenciatura em Química em Mato Grosso do Sul. Já que ela aparece apenas... temos uma afirmação já aqui. Apenas de forma transversal e sem conteúdos específicos. Isso é uma hipótese, gente, tá? O que reduz sua efetividade na valorização. Então, aqui eu tenho uma hipótese já. Uma hipótese é uma proposta de solução, de resposta a uma questão. Quando eu determino a pergunta, determino o caminho metodológico e faço a investigação, eu posso depois confirmar aquela hipótese, ela vira a resposta. Né? Ou posso negar a hipótese, eu apresento uma outra resposta. Certo? E hipótese não é obrigatório que tenha, tá? Olha só, nas pesquisas em educação, que é o que nós fazemos aqui, não é obrigatório colocar hipótese. Eu posso não ter uma hipótese, certo? E fazer a pesquisa sem essa relação. E depois eu vou ter uma resposta, tá? Mas assim como está redigido aqui, isso leva a uma ideia de problemática, tá? Já apresentando uma hipótese de solução que depois eu vou confirmar ou não a partir da metodologia que eu vou trabalhar e que eu vou investigar ao longo do processo. Alguém quer fazer um comentário sobre o problema de pesquisa aqui nesse artigo? Deixa eu abrir lá o bate-papo, que ele estava fechado para eu ter mais espaço aqui na tela. Felipe diz alguma coisa lá, no resumo traz menção ao problema, mas sem as referências básicas. Ok. Né? Tatiana fala que achei que é possível inferir. Isso nós fizemos, né? A gente pode deduzir o problema dele sem que ele tenha escrito, mas o conveniente é que ele escreva, né? Tá? Inferir o problema. Mas não é uma pergunta explícita. Não tem, é isso aí. Tá? Não tem uma pergunta explícita, mas lendo o que ele trabalha aí, a gente pode emprestar sugerir uma pergunta para ele, né?
Algum comentário que alguém queira fazer sobre pergunta, sobre o problema de pesquisa desse artigo aí? Pode ficar à vontade de falar. Bom, eu acho que se fez uma boa discussão sobre essa questão aí, tá? Então, deixa eu orientar vocês da seguinte forma. Lá no... Deixa eu lá no Moodle olhar. Tá? Lá no Moodle, tem um espaço para vocês depositarem lá esse formulário com as respostas de vocês aí, tá? Vocês podem, antes de postar lá, rearticular as respostas, né? A partir do que nós discutimos aqui, né? Já fazer algumas questões lá e até domingo aí podem postar lá, tá? É necessário que só um de vocês, de cada dupla, poste colocando no documento o nome dos dois, né? Dentro do texto, então, para depois a gente saber quem é que participou, tá? Então, até domingo, vocês postem lá esse arquivinho aí com essas ideias, né? E podem fazer contribuições para a modificação do objetivo, para a modificação do título, como fizeram aqui. Tá? Talvez com um pouco mais de calma, aí, que agora a gente fez tudo isso meio corrido, que era para vocês pegarem a ideia de crítica ao texto que está lá, para que o nosso texto depois possa já passar por esse processo aí e superar, então, essa fase de crítica. Então, aí. Tá bem aí, gente? Deixa eu parar, então, a gravação aqui.